Eu queria propor um debate aqui muito interessante. A gente começou falando de pesquisa, o Paulo me fez uma pergunta relevante, eu respondi a pergunta do Paulo. Mas eu quero levantar um debate sobre um ponto que todos nós devemos analisar, e isso não está sendo discutido nem na mídia e pelos partidos. Os questionários de pesquisa. Você viu da Genialcast? Tem 25 páginas o questionário. Olha as perguntas, veja se isso não tem um viés. Pergunta 47, olha a pergunta. Se na noite das eleições o TSE informar que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, você acha que ele deve aceitar a derrota e passar o poder para o presidente eleito ou não aceitar o resultado e organizar seus eleitores para se manter no poder? Outra pergunta, 41. Nas últimas semanas, a cantora Anitta anunciou que apoiará a campanha pela eleição do ex-presidente Lula. Você já sabia dessa notícia ou só está sabendo agora? Olha o viés. Mais uma, agora dessa vez no questionário da Datafolha, que tem 11 páginas. Pergunta 11. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de Estado? Ou seja, permanecer na presidência à força, sem precisar ganhar a eleição ou não? Mas, Pergunta 10, vamos lá, tem mais. Serrão, antes de você continuar, não fala mal da Anitta não, que agora que eu descobri que o Piperno tem um Twitter, eu reparei que ele já andou dando retweet no Molon, todo orgulhoso, porque tem o apoio da Anitta. Então, então tá bem, tá tudo certo. Não cria problemas aí na bancada, porque tem gente que gosta da Anitta. Agora vamos lá, as perguntas aqui, ó. Pergunta 10 do Datafolha. Em suas declarações, o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e ameaças sobre as eleições. Na sua opinião, isso é certo ou errado? Isso está induzindo o eleitorado a dar uma resposta. E o detalhe grave, essa pesquisa Datafolha especificamente, está lá no registro, que ela tem que tratar, o objeto dela é tratar de intenção de voto e avaliação do presidente, e não induzir viés. Então, acho que nós precisamos de um debate sério sobre esses questionários das pesquisas, que só são divulgados os resultados, mas o questionário, ninguém está debatendo isso. Então, vamos começar a debater aqui. Você sabe o que é interessante, na linha do que você está falando, Serrão? Muita gente perdeu a teta no governo agora Bolsonaro. A gente vivia num ambiente de capitalismo crônico. Menos os pastores, esse tem a teta, a Bíblia e tudo mais. Só para fazer o ponto. Você vai entender, acho, Piperno. A gente vivia num ambiente de campeões nacionais, capitalismo crônico, que é o seguinte: tinha um grupo de empresários, ainda existem esses empresários, que tinham acesso direto à presidência da República, a dinheiro da presidência da República, a recurso subsidiado pelo BNDES, ou seja, muita gente, era muita boca que era sustentada por essas tetas do governo. Você tinha a SECOM, secou a teta da Secretaria de Comunicação. São vários ambientes que acabaram sendo prejudicados por essa fechada de torneira do Bolsonaro. E o que acontece? Todo esse pessoal está apostando no quê? O que volta se o Lula voltar ao poder? Essa bonança toda, essa fartura, esse dinheiro que vai voltar direto da presidência da República, dos gabinetes, dos ministérios. Isso tudo volta a ser inserido para esse pessoal. Eles conseguem ter a renda deles, a vultuosa renda deles, e dane-se o povo. Esse pessoal eles não estão nem aí pro que é verdade, pro que é mentira. Eles querem só o interesse próprio, eles só buscam isso. E o Lula abre essas portas para esse pessoal. Essa é a verdade que a gente viu dos últimos anos de governo petista. Todos eles. Então, se a gente não aprende com a história, a gente vai ficar refém dessa mentalidade maluca, que é óbvio que existe indução, manipulação. A gente percebe isso pela agência Lupa, a maneira como esse pessoal fala que vai ser checador de fato, e você vê que está tudo desvirtuado, como eles foram demagógicos durante a pandemia. Eles não estão preocupados com a realidade, eles estão preocupados com dinheiro e poder. Essa é a verdade, e a gente tem que lidar com isso. Agora, eu acho impressionante que as pessoas, muita gente, infelizmente, ainda cai nesse negócio dos institutos de pesquisa. Tudo pesquisa comprada.
São grupos de interesse que compram as pesquisas. Quer dizer, você está dizendo que patético. Todas essas pesquisas que a gente diariamente praticamente divulga são pesquisas compradas? Não, mas é comprado. Alguém paga para a pesquisa ser realizada. Não é de graça. O negócio não cai do céu, não brota da terra. Comprada, mas feita por grupos de critérios científicos ou comprada... Acho que cria o mesmo critério científico do lockdown, Piperno. Agora, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a análise perfeita do Marco, só não entendi se ele chamou de capitalismo crônico. Isso. Porque você fez uma tradução meio esquisita do crony capitalism, que é o capitalismo camarada, né? De laços. Isso. E outra coisa é a esquerda votando, né? É uma coisa que a gente nem trouxe como pauta aqui, a esquerda votando contra a redução de privilégios das famosas saidinhas de marginal, de bandido. Quer dizer, uma vez mais, a esquerda mostrando que está sempre do lado do bandido. Essas saidinhas, como o capitão Derrite mostrou, elas são maiores do que o direito a férias dos trabalhadores desse país. Aí eu pergunto, você vai abordar no trem, no ônibus, no busum, o seu José que está indo para o trabalho, a dona Maria que está indo para o trabalho, e pergunta o que eles acham disso. Agora, tem que levar a comunicação, a informação direito. Tem que falar, você quer votar no candidato que quer manter as saidinhas desses marginais, que tem mais direitos do que vocês têm férias, ou você quer no cara que quer endurecer com essa bandidagem? Pergunta assim, na linha do que o Serrão está falando no questionário, e vamos ver a resposta. Fala, Piperno. Mas é claro que tem que perguntar. E é claro que a população ela vai ser contrária a essa exorbitância, esse excesso de saidinhas, esses benefícios. A gente falou e o PT votou contra. Disso aqui no Opinião. As saidinhas, elas têm que ser avaliadas de uma outra forma. As saidinhas, elas podem sim ser mantidas como um benefício para quem está em reta final, por exemplo, de cumprimento de pena, até para que você teste a capacidade de ressocializar essas pessoas. Não saidinha com 1/6 da pena. É óbvio que o cara que tem direito a saidinha com 1/6 da pena, ele está se beneficiando de uma deformação do sistema. Agora, você sabe que o PT... Agora, Constantino, vamos lembrar aqui, o PT votou contra a Constituição de 88. É verdade. Então pode votar contra qualquer coisa. Você tem razão nisso. O PT votou, tinha 6 deputados, votaram contra, e aliás, tinha 8 deputados, alguns votaram contra e foram punidos. Agora, tem uma coisa que eu acho engraçado nisso, que o Serrão trouxe. E errado. Acho você tem razão na crítica. Acho fenomenal. O processo de manipulação, Paulo, ele não é escrachado. Ele acontece debaixo da superfície. Se você vai manipular alguém, você não fala para a pessoa, olha, estou te manipulando. Acabou esse jogo. Você não consegue fazer isso. Você não consegue manipular a pessoa se ela sabe que está sendo manipulada. Lembra do filme do Leonardo DiCaprio, A Origem, Inception? Que ele planta a ideia na cabeça da pessoa? No caso, o que eles fazem aqui é plantar ideias. Então, a ideia que está sendo plantada ostensivamente é, esse cara, será que ele vai dar o golpe? Será que esse golpe vai acontecer? Cuidado com o dia 7 de setembro, hein? Olha o golpe chegando. Tá vendo que tá cheio de militar no governo? Só que eles falam essa bobagem desde o começo do governo Bolsonaro. É que agora é um ambiente eleitoral. Então, eles vão usar essa retórica constantemente. Tá vendo que ele ameaça golpe? Como ele é brucutu? Aí ele pega, aí o Piperno faz de tudo. Isso é sinal de desespero. Quando você pega um discurso, uma entrevista do Bolsonaro de 92, 93 e fala, ele é a favor da urna eletrônica, hein? Você sabe por que você está tirando tudo de contexto, não faz o menor sentido. É que o Constantino outro dia trouxe o depoimento do Lula de 2002 criticando a urna. Mas tinha contexto. O Bolsonaro não é contra a urna eletrônica, isso é um espantalho. Ele não é a favor da volta do voto em cédula de papel. Você vai dar uma de Barroso aqui? Não, Você vai espalhar fake news ao vivo? Sou eu para dar uma de Barroso? Não tem esse... Gente, na história brasileira, o maior crítico desse sistema eleitoral opaco e sem transparência foi Leonel de Moura Brizola, com todos os defeitos que ele tinha. Mas essa crítica ele fazia de maneira dura. O PDT tinha um engenheiro chamado o Brunazzo Filho, que fazia a aferição, estava ali tentando aprimorar, passou a vida inteira dele como técnico, tentando aprimorar o sistema eleitoral brasileiro e ninguém nos partidos lhe dava ouvido. Era criticado pela oligarquia judiciária e por vários partidos políticos. Não tinha sequer o apoio dos outros, dos grandes. O PT nunca foi incisivo na defesa de um sistema eleitoral
transparente, que é o que nós precisamos. Então, a gente tem que colocar esse debate com muita clareza para saber quem é quem. E a hora de defender esse sistema transparente é agora, é permanente. Por quê? Nós vamos eleger os novos representantes que podem melhorar esse sistema, ao contrário da covardia da atual legislatura, que ou teve medo ou não compreendeu por que era importante dar transparência ao processo eleitoral. Já que você citou o Leonel Brizola, informação, comprovadamente um único político vítima de uma tentativa de fraude eleitoral em eleição majoritária no Brasil até hoje. O caso Proconsult em 1982.